Parentesco, filiação. Questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, os pais dão a vida material para os filhos. Ou seja, dentro do processo da geração da criança, da gestação, da fecundação e da gestação, os pais forneceram os elementos genéticos. E o espírito, de acordo com as suas conquistas morais e a ajuda dos espíritos protetores e mentores, se não ocorrer nenhuma intoxicação, aquela criança vai nascer segundo os ditames da sua consciência. Logicamente que existem muitos que não têm o controle da espiritualidade superior, por motivos óbvios. A maioria na Terra são espíritos inferiores. Então, vai ter cada um sujeito às suas leis. A Joana de Ângeles fala que, por enquanto, as leis genéticas ainda são relevantes e trazem grande influência na Terra, na vida na Terra, na herança genética que nós herdamos dos nossos pais e assim sucessivamente. E quanto Moisés deixou escrito: eu sou o Senhor seu Deus, que amo até a 100ª geração quem me ama e puno até a 4ª geração os que me aborrecem, pela lei da epigenética e da própria genética, é explicado. Se os pais têm determinadas doenças, os filhos terão as sequelas nas gerações seguintes. E assim como os netos. Portanto, quando você chega num médico numa certa idade e fala assim: alguém da sua família tinha doença mental, alguém pergunta para você, alguém da sua família tinha diabetes, alguém da sua família tinha pressão alta, ele começa, a partir desse histórico, saber aquilo que você pode desenvolver. Então a genética tem um peso muito grande, vai influenciar. Isso depende de um conjunto de fatores que nós tomarmos aqui. Então, a epigenética e a própria homeopatia mostra que algumas doenças, a epigenética é recente, começou-se, pelo que eu sei, a ser estudada de 2000 mais assiduamente estudada de 2000 para cá. Mas a homeopatia já tem 220 anos quase. E ela já mostrava para gente a questão da genética. E, portanto, Hahnemann descobriu que se os pais, na gestação, tomarem sulfur, principalmente a mãe tomar sulfur, CHX, X é um número que varia de 5 a 30, vamos deixar assim, a criança nasce com saúde invejável. Então, Hahnemann já mostrava que a energia do sulfur previne a criança de muitas doenças. Certo? Então, nós temos que começar a entender que existem interferências energéticas para o bem ou para o mal. E cada doença que nós tenhamos, chamadas de crônicas ou que se tornam crônicas, elas deixam uma marca genética nos pais que será transferida aos filhos, com raríssimas exceções. 100% daqueles problemas de saúde que os pais têm será passado aos filhos. Quando os filhos não têm problema muito similar, dentro daquele padrão miasmático, eles têm um conjunto de alterações na saúde compatível com a interseção das doenças do pai e da mãe. Então, quem estudou homeopatia, entendeu toda a teoria dos miasmas, vai entender isso. Então, nós temos que ser inteligentes, porque a doutrina espírita, deixou Kardec bem claro, não pode contrariar a ciência, tem que seguir com a ciência. Então, estou colocando um dado da ciência para vocês. Os pais dão a vida animal. Se os pais, que é a vida material, a vida física, então, se os pais têm determinadas doenças, geneticamente, os filhos têm toda uma predisposição a desenvolvê-las. Aí vai entrar uma série de fatores para tratar ou não conseguir tratar aqueles adoecimentos. Quem estudar homeopatia, quem procurar entender a homeopatia, vai ver que é bem possível reduzir os adoecimentos dos pais
e dos filhos que já os têm. E, se os pais são jovens e recém-casados, se eles fizerem um tratamento dos miasmas antes da concepção, os seus filhos serão muito mais saudáveis. São coisas que nós espíritas temos que começar a pensar. Porque na Revista Espírita de 1865, né? Ou 64. Agora, não vou lembrar se é 65 ou 64, mas na revista, numa dessas duas revistas espíritas, e tem lá a comunicação do Dr. Moore, que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos latentes que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Então, nós temos que procurar entender a homeopatia, entender os florais, entender outras terapias energéticas naturais, como o passe, o reiki, para que nós possamos entender como nós vamos ajudar a humanidade a evoluir mais rápido. Não dá para ficar mais naquele, eu não acredito, isso não é isso, não é aquilo. Nós temos que procurar entender. Se nós não procurarmos entender isso, um dia seremos responsabilizados porque tomamos conhecimento, não procuramos entender e deixamos de ajudar, às vezes, a nós mesmos, nossos filhos, nossos netos, e às vezes a humanidade. Depende de cada um. Então nós temos que estar imbuídos de responsabilidade para aprendermos e auxiliarmos melhor. Questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes, a gente convivendo com pessoas da nossa família, a gente se sente um estranho no ninho. A gente é aquele patinho feio dentro daquele grupo familiar. Mas dentro da própria família temos aqueles que somos naturalmente muito amigos, naturalmente muito ligados uns aos outros. E às vezes não somos irmãos, somos primos, primo com tio, sobrinho com tio, primos às vezes mais distantes. Temos aqueles que nos são mais simpáticos. E tem aqueles que nada que a gente faça quebra aquele desconfiança, aquele retraimento que as pessoas têm. E às vezes a gente observa isso, e a minha família é muito grande, nós somos 50 primos, então nós temos um bloco, a cada 10 anos nós temos um bloco de primos. E a gente via, naturalmente, aqueles blocos que se afinizavam, então os 10 mais velhos. Então dentro daqueles 10 mais velhos tinha 3 que não se afinizavam com todo mundo, tinha 3 que se afinizavam com todo mundo, e os outros 3 se afinizavam, ora com um, ora com outro, ou sempre com o outro bloco. Ou seja, sempre tem aqueles que se afinizam melhor. E a gente então pôde observar, e aqueles mais novos, a gente ia vendo como que a gente relacionava bem com uns e mal com outros. E alguns tinham pavor, medo daqueles dos mais velhos, não gostavam de chegar perto, criança pequena não tem aquele negócio de não querer brincar com certas pessoas. E interessante que isso perdurou, essa desconfiança, por muito tempo, não vou dizer até hoje, mas por muito tempo perdurou aquela desconfiança de um grupo com um determinado primo. Isso é muito interessante isso. E uma coisa interessante também, abrindo um parênteses, a gente observa entre os pássaros. As crianças têm alguns periquitos que eles criam, e os filhotes que nascem, os pais têm muito apego a um, muito amor a um, aquele carinho especial, aquela atenção especial por um dos filhotes, ou às vezes o pai tem por um, a mãe tem por outro, e o outro fica no limbo, quando são 3 filhotes. É muito interessante isso. E a gente ficava observando, porque eles criam muito, procriam muito, então cada ninhada eles têm aqueles que eles gostam mais. E quando chega um determinado momento que eles não vão tratar deles mais, mas eles também não batem naquele, batem nos outros. E quando eles não querem mais dar alimento, eles batem, para o filhote não pedir mais comida para eles. E naqueles que eles gostam, eles dão um jeitinho, eles brincam, eles despistam e não batem. Eu fico olhando assim e falo assim, por quê? E um dia o Espírito me explicou. Afinidades mentais. Aí eu falei, como é isso? Falei, afinidades mentais. E aí nós temos que dar um seminário para falarmos de afinidades mentais. Porque os animais não têm um karma. Você foi meu inimigo na última vida. Eles não lembram disso.
mas tem afinidades mentais. E aí eu quero entender também. E entre nós seres humanos vai existir afinidades mentais, vai existir amizades naturais, por um conjunto de afinidades que existem entre as pessoas. E aí nós temos que ter também os cuidados para não criarmos problemas desagradáveis para qualquer um de nós. Questão 205. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade, logicamente que em vidas anteriores. Então, todos nós, aqui na Terra, vamos passar por um conjunto de experiências, um conjunto de adaptações para aprendermos a conviver como irmãos, todos nós. Certa vez, numa reunião mediúnica, nós atendemos um espírito que ele era de um determinado país, onde é mais importante você entender que o Estado é a mãe de todos. Então, todos eram de uma família. E ele falava que achava estranho conviver com os brasileiros, que ele tinha sido trazido aqui para o Brasil, conviver com os brasileiros, mas achava estranho, porque as pessoas só viam a própria família e não entendiam que a nação toda era uma família. Então, que ele estava se sentindo muito mal, que ele preferia ficar no país dele, onde todos eram uma família, do que aqui, porque as pessoas se achavam independentes. Meu vizinho não tem nada a ver comigo. Eu sou eu, não é da minha família. E a gente ficou, falei, como que a gente vai esclarecer, conversar com um espírito assim? E aí veio a intuição. Você já está num patamar bem mais elevado do que nós. E certamente, onde você reencarnar, você vai começar a entender, levar essa família a entender que nós somos uma grande família perante Deus. Então, entender, conforme esse espírito entendia, que todos do país eram uma família, é melhor entender que só é da nossa família quem é nossos consanguíneos. E, logicamente, que um dia nós vamos entender que todo o universo, toda a Terra é nossa família. Toda a população da Terra são nossos familiares. E também todo o universo. Comecemos, então, a compreender a extensão dos nossos laços de amor uns pelos outros, porque devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Letra A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente um honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Os valores éticos e morais devem estar acima de qualquer outra pretensão nossa como espírito imortal. Somos espíritos imortais, portanto já tivemos encarnados nas mais diferentes raças e até em outros planetas inferiores e superiores à Terra, e de lá, dos superiores fomos banidos, dos inferiores fomos promovidos para vir para a Terra. Estamos aqui para entendermos exatamente que somos filhos de Deus. E aquele catador de papel, bem como o grande empresário, são filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. E merecem o nosso respeito e a nossa admiração. E os nossos cuidados espirituais. É importante nós entendermos, então, que todos somos irmãos, independente da condição social. Certa vez, a gente estava num curso e chegou um senhor muito negro, mas aquela pessoa negra mesmo. E o professor estava dando aula, fez uma parada, falou assim, ô meu amigo, muito bem-vindo aqui, fulano de tal. E ele chegou, sentou e todo mundo ficou assim,
porque chegava e saía aluno na sala de aula e nunca se dirigia, mas aqueles se dirigiam. E tinha, junto de nós lá no curso, um casal e tinha uma criança loirinha, muito loirinha, embora o casal não fosse tão loiro. E pelo contrário, era bem moreno. E o senhor, distinto senhor, que foi tão acolhido pelo professor, quando deu o intervalo do café, o menino veio andando assim, chegou perto dele, olhou para ele, ele botou a mão na cabeça dele, nossa, tão lourinho. E o pai da criança disse assim, mas nós temos raízes africanas. Eu sou descendente de escravos africanos. Então esse senhor foi, deu um abraço nele e falou assim, em lugar nenhum do mundo alguém falaria isso. Tendo um filho loiro, quereria esconder todas as suas raízes diferentes das europeias. Isso é importante nós entendermos. Essa pessoa que reconhecia ser descendente de negro, mesmo tendo um filho loiro, ele já entendia bastante da nossa familiaridade universal. Que diferença faz ser descendente de negro ou de um europeu? Às vezes, em termos espirituais, é preferível ser descendente daquele negro que veio para o Brasil como escravo do que como daquele europeu que veio para o Brasil para escravizar. Então nós temos que ter o respeito pela parte espiritual. Nós temos que ver que a honradez deve prevalecer pelas qualidades morais e espirituais. Lembrando que no Evangelho está lá escrito, é melhor sofrer do que cometer uma injustiça. Então de que nós vamos nos orgulhar? De sermos descendentes de alguém que oprime ou de alguém que foi oprimido? Não estou falando disso de fazermos uma luta de classe. Não, nós estamos falando de pensar espiritualmente, de forma ética e moral. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Deus criou leis, regras distintas para que pudéssemos seguir o nosso caminho evolutivo. Portanto, por mais que venhamos espernear aqui, nós temos que cumprir a lei. Por exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo do trânsito, porque é bem comum, bem mais fácil. A velocidade de uma estrada é 110 km por hora. Aí tem alguns radares, e lá que você vai ver que está lá 60, 80, 30, e a pessoa quer andar a 150. Então ele vem a 150 e num determinado lugar, tem um radar para 80, por exemplo, e ele passou a 150. Ele não viu um que era para passar a 60 e passou a 100. Aí vem a multa para ele. Então, na nossa vida, é assim. Se você não cumpre certas regras, certas leis que existem perante as leis divinas, um dia chega, entre aspas, a multa para você. E você tem que passar para reparar. Entenderam? A multa de trânsito você não tem nem como recorrer e falar, não vi o radar, mas não pode passar de 110 das estradas brasileiras, você estava a 150. Tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, é importante nós começarmos a entender os processos evolutivos que nós estamos inseridos, que nós estamos envolvidos, para crescermos mais para Deus. Questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso, menos afeição, consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família. Dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Uma pessoa... vamos dizer que Einstein tivesse tido 10 filhos. Aí a pessoa fala assim, eu sou um dos netos de Einstein.
Qual a sua conduta moral? A sua conduta moral vai trazer bem-estar para o Einstein? Conforme eu te disse, um exemplo didático que ele tivesse tido 10 filhos. Então é importante que nós entendamos que a nossa conduta é muito mais importante do que o nosso parentesco espiritual. Embora, se nós tivéssemos sido descendentes dele, ele teria um carinho especial para fazer uma oração por nós lá no plano espiritual, isso é importante, mas nós temos que agir de forma compatível com a categoria ética e moral que Einstein se encontra no plano espiritual. Foi um grande mensageiro da ciência aqui na Terra. Então, antes de me orgulhar de pertencer à família de Einstein, eu tenho que entender a minha responsabilidade frente à vida, a minha responsabilidade frente àquilo que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa digna de dizer, eu sou da família do Einstein. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. A importância que nós temos que ter que nós temos que valorizar, no caso, são as nossas condutas éticas e morais, os nossos valores de acordo com os padrões crísticos de vida. Portanto, dizer que a gente teve um parente muito importante, que nós vamos ter certos privilégios espirituais, não vamos ter, se nós não nos conduzirmos bem. Embora na Terra, quando as pessoas são descendentes de um grande autoridade, por exemplo, de um ministro que chegou ao Tribunal Superior Federal, o STF, né, Supremo Tribunal Federal, aí a pessoa, sou parente do fulano, e todo mundo, certo? Com raras exceções. Mas no plano espiritual, isso não vai valer nada se ambos não tiverem uma boa conduta ética e moral. E muitas das vezes, aquilo que a gente vê como negativo, os espíritos falam assim, graças a Deus que ele fez desse jeito. Leiam o livro Brasil, Coração do Mundo e o Pátria do Evangelho, que vocês vão entender que muitos conchavos políticos que o Brasil fez para que a Inglaterra nos protegesse, no plano espiritual, Ismael e sua equipe conduzia com todo o afinco, com todo o amor, para que aquilo acontecesse daquele jeito e preservasse a integridade do Brasil para a função que o Brasil tem de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Precisamos aprender a termos mais valores e a darmos mais valor à nossa conduta ética e moral, entender que aquilo que acontece aqui na Terra pode nos prejudicar muito, mesmo que a gente tenha levado vantagem do ponto de vista material. Então, como nós vamos lembrar do passado, como nós vamos olhar para a nossa conduta aqui na Terra do ponto de vista do Cristo. Mas é muito difícil. Se a gente não quiser fazer, nunca vamos fazer. Então, aquilo que você já dá conta, você faz. Faz aquela correção que você dá conta. E as outras que você ainda não dá conta, peça a Deus força para que você tenha condições de corrigir, até que você consiga estar em uma condição melhor.